Pronto, tá gravando, tá? Então vou refazer o processo, tá? Vamos lá. A gente refaz na velocidade 2 agora, tá? Pelo menos. Se cair, vocês mandam uma mensagem para mim, tá bom? Mas acho que não cai mais não. Então, ó, o que a gente tem que fazer aqui? A gente precisa encontrar as reações que estão acontecendo em A, B e C, né? A força resultante, né? Então, para poder fazer essa força resultante, eu preciso encontrar a força de interação de A e B e de A e C. Aí eu encontro a resultante de A. Eu faço com BA e BC para encontrar de B. CA e CB para encontrar de C, tá? Ou seja, eu vou precisar encontrar força de AB. Aí a gente já começa por ela. Vai ser a constante K, 9 vezes 10 a nona, vezes a carga de A, que é 2 vezes 10 a menos 6, tá? Isso aqui é em módulo, vezes a carga de B, que é menos 4 vezes 10 a menos 6, tudo isso dividido pela distância entre A e B, que é 0,2 ao quadrado. Tá? Então, resolvendo isso daqui, nós vamos ter 9 vezes 2 vezes 4 dividido por 4, tá? Vezes 10 a menos 2, né? Que é a resposta disso aqui. E aqui em cima, vezes 10 elevado a 9 menos 6 menos 6, que são as potências que nós temos aqui. Tá? Aqui, nós podemos já cortar o 4 com 4, para facilitar a nossa conta, porque 4 dividido por 4 dá 1. Então, eu tenho 9 vezes 2 vai dar 18, vezes 10 elevado a 9 menos 6 dá menos 3, dá 3, menos 6 dá menos 3. Esse 10 a menos 2, ele pode passar aqui para cima com mais 2. Então, eu tenho menos 3 mais 2 vai dar menos 1. Tá? Ou seja, isso aqui é igual a 1,8 newtons, né? Porque 18 vezes 10 a menos 1 é como se eu tivesse 18 dividido por 10. Dá 1,8. Então, essa é a força de interação AB. Como as cargas de A e de B são sinais opostos, então isso aqui é uma força de atração. Ok? Vamos deixar isso aqui e vamos resolver a força de AC. A força AC vai ser igual a 9 vezes 10 a nona, que é a constante K, vezes a força da carga A, 2 vezes 10 a menos 6, vezes 10 a menos 6, que é a carga de C. Tá? Carga C, 10 a menos 6. 1 vezes 10 a menos 6. Isso aqui vai ser dividido pela distância ao quadrado. A distância é 0,2 mais 0,3, ou seja, 0,5 ao quadrado. 0,5 ao quadrado. Dessa forma, nós teremos, multiplicando os termos de cima, eu vou ter 9 vezes 2 vezes 10 elevado a menos 3, né? Porque isso aqui a gente já viu, né? 9 menos 6 dá 3, menos 6 dá menos 3. Dividido por... Aí aqui foi onde eu dei a enganchada lá, tá? Então 0,5 ao quadrado é a mesma coisa de escrever 5 sobre 10 vezes 5 sobre 10, que é igual a 25 sobre 100, que é igual a 25 vezes 10 a menos 2, que é o que a gente vai colocar aqui, tá? 25 vezes 10 a menos 2. Ok? Então aqui, 9 vezes 2, eu vou ter 18. Dividido por 25. Isso aqui vai ser multiplicado por 10 elevado a menos 3. O menos 2 passa positivo. Menos 3 mais 2 vai dar menos 1. Tá? E aí, nós temos aqui 18 dividido por 25 vezes 10 elevado a menos 1, que dá 0,072, tá? 0,072 newtons. Essa é a força de interação AC, e por eles terem os sinais, os dois têm sinal positivo, é uma força de repulsão.
Ok? Aqui eu já tenho os dados para poder saber qual é a força resultante em A. Mas vamos fazer logo a interação BC para poder saber direitinho. BC nós temos a mesma constante K, a carga B é menos 4, e a carga C é 10. 10 a menos 6. Tá? Isso aqui dividido pela distância entre B e C, que é 0,3, tá? 0,3 ao quadrado. Então aqui nós vamos ter 9 vezes 4 vezes 10 a menos 3, que é a resposta das potências, dividido por 3 ao quadrado vai dar 9 vezes 10 a menos 2. Aí aqui eu posso cortar o 9 com 9, e aí eu vou ficar com 4 vezes 10 elevado a menos 3 mais 2 a menos 1. Ou seja, eu vou ter 0,4 newtons. Tá? A força entre B e C é uma força de atração, né? Porque as cargas são opostas. Atração. Tá? Então a gente só precisa agora colocar em evidência cada uma das esferas aqui das partículas. Então, a interação que A tem com B é uma força de atração, ou seja, elas estão nesse sentido, igual a 1,8. A com C é uma força de repulsão no valor de 0,072. Tá? Então aqui, se eu pegar o A e as forças que estão ao redor de A, eu vou ter aqui, ó, para a direita, 1,8, para a esquerda, 0,072. Então, eu tenho uma força de 1,8 puxando para a direita e uma força de 0,072 para a esquerda. Né? Subtraindo uma da outra, eu vou ter 1,8 menos 0,072 vai ser 1,728. Então eu vou ter como força resultante, vou colocar aqui de verde, para a direita, porque é a maior, 1,728 newtons. Ok? Então essa é a minha resposta da força em A. Da mesma forma, a gente vai fazer para B. Então, quais são as interações que B tem? B tem interação com A, igual a 1,8. E tem uma interação com C de atração, ou seja, ela vai vir para cá, C vai trazendo para cá, igual a 0,4. Tá? Então, nós teremos aqui em B a força para a direita igual a 0,4 e uma força para a esquerda igual a 1,8. Fazendo uma pela outra, eu vou ter no final que B vai ser igual a 1,8 menos 0,4 dá 1,4 para a esquerda. Tá? Então, essa é a minha força resultante em B. E em C, nós teremos A com C, A 0,072, C 0,072 e C com B de atração igual a 0,4. Tá? Então, o C vai ter uma força para a direita de 0,072 e para a esquerda de 0,4. Tá? Fazendo aqui a soma dos dois, nós teremos 0,4 menos 0,072, maior menos o menor, na direção do maior, 0,328. Então, em C, nós teremos uma força resultante de 0,328 para a esquerda. Essa é a interação em C, para a esquerda. Ok, povo?
Dessa vez eu não caí, né? E ficou claro, eu acho, né? Tá bom? Então pronto. Joia. Então vamos lá para a próxima questão, né? Para não perder tanto tempo. Ok? Nós só temos 40 minutos de aula aí, mais ou menos. Então vamos lá. Questão 11. Aí vocês já podem estar resolvendo as questões do trabalho e dúvidas que surgirem, vocês podem estar tirando, tá bom? Vejam aí, só não deixe para a última hora. 11. No esquema representado na figura, as partículas A e B estão carregadas com cargas elétricas respectivamente iguais a 4 microcoulomb e 9 microcoulomb. A que distância de A, na linha reta que une A e B, pode ser colocada uma carga elétrica Q, de modo que a intensidade da força elétrica sobre ela seja nula. Então, ó, a proposta da questão é o seguinte: eu quero colocar uma carga aqui, ó, em algum lugar, a uma distância de A. Cadê? Aqui a distância de A, então essa distância aqui, ó, distância A. Qual é a distância que eu coloco para que essa carga Q tenha sobre ela a resultante igual a zero? Né? Ou seja, quando eu fizer a interação AQ, BQ, a resultante vai ser zero. Vai ter uma puxando para a esquerda e outra puxando para a direita. Né? Então é isso que a nossa questão propõe. Tá? Então como é que a gente resolve esta questão aqui? Nós precisamos igualar, então, as forças de interação AQ com a força de interação BQ. Né? Então, eu tenho que fazer assim, ó, força A até a distância Q tem que ser igual à força de B até a distância Q. E aí a gente vai montar essas expressões. Quem é a força de AQ? Vai ser a constante do vácuo, 9 vezes 10 a nona, vezes a carga de A, que é 4 vezes 10 a menos 6 Coulomb, vezes a carga Q, que eu não sei quanto é, né? E aí eu preciso descobrir. Isso aqui dividido pela distância, que é dA, né? Distância A. Essa distância A ao quadrado. Certo? A força BQ vai ser igual a mesma 9 vezes 10 a nona, vezes a carga de B, que é 9, vezes 10 a menos 6, vezes a carga Q, que é a mesma, né? Já que é a mesma partícula, dividido pela distância B ao quadrado. Tá? Essa distância B vai ser essa distância daqui da carga até a carga B. Ok? Então, o que a gente tem aqui? Ó? Se eu preciso que a resultante seja nula, eu vou precisar igualar AQ com BQ. Então, eu poderia fazer assim, né? Se f de AQ é igual a f de BQ, eu posso pegar f de AQ, que é esse valor aqui, ó. Esse valor aqui todo, para não ter que digitar tudo de novo. É igual a este valor aqui, de BQ. Ok? Então, se eu fizer os meios pelos extremos aqui, eu vou poder colocar o dB para cima e jogar esse termo todo para baixo. Como é que vai ficar? Nós vamos ter aqui, ó, passei daqui dividindo, passei para lá multiplicando. Vai ficar dB ao quadrado dividido por dA ao quadrado vai ser igual. Só passei ele para cá e passei o outro para baixo, tá?
Então, vou repetir quem estava em cima. 9 vezes 10 a nona, vezes 9 vezes 10 a menos 6, vezes Q, dividido por 9 vezes 10 a nona, vezes 4 vezes 10 a menos 6, vezes Q. Tá? Aqui eu botei, ó, 9 dividido por 9 dá 1, 10 a nona por 10 a nona dá 1, 10 a 6, 10 a 6 dá 1, Q dá 1. Então, em resumo, eu tenho aqui a distância b ao quadrado dividido pela distância a ao quadrado vai ser igual a 9 dividido por 4, que foi o que sobrou aqui, certo? Então, essa aqui é uma expressão e eu preciso de uma outra, porque eu tenho duas incógnitas aqui e apenas uma equação. A outra incógnita, a outra equação, na verdade, ela vai vir do seguinte: a distância A mais a distância B vai ser igual a 15. Né? Seja lá qual for a posição de Q, quando eu somar A com B, vai ser igual a 15. Então, eu vou trazer essa realidade para cá. Tá? Essa é a equação 1. E eu tenho a equação 2 que diz que dA mais dB é igual a 15. Certo? Então, eu preciso colocar uma equação dentro da outra. Tá? Isso aqui eu ainda posso desenvolver melhor, né? Então, eu posso escrever isso aqui, ó. dB ao quadrado sobre dA ao quadrado, eu posso jogar o dA para o outro lado, eu vou ficar assim, ó. Vou fazer devagar. dB ao quadrado é igual a 9 quartos, que já tinha, vezes dA ao quadrado. Certo? Então, se eu aplicar a raiz aqui, jogar essa potência 2 para o outro lado, ele vai virar raiz, né? Aí eu vou ficar com dB é igual a raiz de 9 dividido por 4 vezes dA ao quadrado. Quando eu tenho uma raiz de uma fração, eu posso reescrever isso aqui como sendo dB igual a raiz de 9 vezes raiz de dA quadrado dividido pela raiz de 4. E aí eu vou ter raiz de 9 é igual a 3. Raiz de 4 igual a 2. Raiz de dA ao quadrado é igual a dA. Tá? Então, essa expressão aqui é a expressão mínima de relação de dB e dA. Sabendo disso e sabendo dessa daqui de cima, que dA mais dB é igual a 15, aí eu consigo resolver isso aqui fácil, né? Então, ó, se dB é 3 meios de dA, eu vou substituir aqui, ó. Vou ficar com dA igual não, dA mais, quem é dB? 3 meios de dA igual a 15. Tá? Então, aqui, esse termo aqui, ó, foi o dA que eu encontrei aqui. Né? O dB que eu encontrei aqui. Tá? Então, eu apliquei essa equação aqui, ó, dA mais dB, dA mais dB, que é 3 meios de dA, igual a 15. E aí é só a gente resolver isso aqui, né? dA mais 3 meios de dA, né? 3 meios é igual a 3 dividido por 2, que é igual a 1,5. 1,5 mais 1 dA igual a 2,5 dA. Tá? 1,5 mais 1, 2,5. Igual a 15. Ou seja, dA é igual a 15 dividido por 2,5. Tá? Então, 15 dividido por 2,5, que é igual a 6. Tá? 6 centímetros, né? Pela unidade que tem lá. Então, a nossa pergunta, qual é a distância A para que isso aqui fique nulo? Então, nossa distância A igual a 6 centímetros. dA igual a 6 centímetros. Ok, povo? Fácil demais também, né?
Tá todo mundo acompanhando direitinho? Estão compreendendo? Querem tirar dúvidas? Então, ó, quando você tiver uma situação assim, talvez você queira transformar isso aqui em fração, né? Se você tiver sem calculadora, tá? Então você teria ali 25 dividido por 10, né? 25 dividido por 10 dA é igual a 15. O 10 que está dividindo, você passa multiplicando. Então eu teria dA igual a 10 vezes 15 dá 150. O 25 que está multiplicando dA passa dividindo. 25. 150 dividido por 25 é igual a 6, né? Então você pode fazer assim também. Tá? Ou então... Como foi isso, Giovana? Equação de segundo grau aqui. Ah, porque a gente está tirando uma raiz e ele pode ser mais ou menos, né? Não, eu não fiz assim. Eu igualei as contas. Aí fiz produtos notáveis com resultado que eu usei 0,15 metros em vez de usar centímetros. E encontrei, no final de toda a conta, 0,06 metros, que multiplicado por 100 dá 6 centímetros. Tá bom. Chegou no 6, né? Seu método você entendeu? Entendeu, né? O que não pode é você aprender uma forma que só resolva aquele problema. Tá? Ok, Giovana. Então tá bom. 6 centímetros, né? Nossa resposta. O restante da turma tá todo mundo ok também, né? A questão 12 é uma questão teórica, tá? Deixa eu organizar, puxar ela para baixo. Então, questão 12. Em um dos pontos A, B ou C da figura, vou botar aqui uma caneta vermelha. Então, um desses pontos A, B ou C, queremos colocar uma carga elétrica pontual Q positiva e queremos que a intensidade da força elétrica que atua sobre ela seja nula. Qual desses pontos é possível ocorrer o desejado se as cargas elétricas pontuais Q1 e Q2 são positivas, são negativas ou são nulas? Então, vou colocar aqui que a gente aproveita essa figurinha mesmo. Ok? Então, olha lá. Para a letra A, o que nós temos? Na letra A, as cargas elétricas 1 e 2 são positivas. Então, eu vou colocar aqui, ó. Positivo, positivo. Onde é que eu vou colocar uma carga Q, também positiva, para que a resultante sobre ela seja nula, tá? Então, a gente vai pensar aqui, ó. Se eu coloco ela em A, o que acontece? Eu vou ter a interação A com Q, positivo com positivo, ela vai dar uma força de repulsão, vai jogar ela para a esquerda. Quando eu for comparar A com Q2, Q2 também é positiva, então vai mandar ela ainda mais para a esquerda. Ou seja, a força resultante nela vai ser para a esquerda, não vai ser zero. Então, esse ponto aqui não é um ponto adequado. Se eu fizer a carga aqui, ó, da mesma forma, só que vai acontecer para a direita. Certo? Então, o único lugar em que eu posso colocar a carga Q positiva em que gere lá um efeito que pode gerar um efeito nulo, né, porque eu não tenho os valores das cargas, é aqui no meio, porque quando eu tivesse aqui Q1 com B, ia mandar Q1 para cá, B para cá. Q2 com B ia mandar B para cá e Q2 para cá, tá? Então, essas cargas aqui, elas podem
se anular, contanto que as cargas Q1 e Q2 sejam iguais. Tá certo? Então, para a letra A, qual é o ponto que eu tenho que colocar? No ponto B. Ok, povo? Deu para entender aí o raciocínio? Para a letra B, o que a gente vai ter? Ó? As cargas Q1 e Q2 são negativas. Então, Q1 é negativo, Q2 é negativo. A minha carga Q vai ser positiva. Se eu colocar ela aqui, o que vai acontecer? Eu vou ter negativo com positivo, vão se atrair. Então, eu vou ter uma força assim sobre A, né, que é o que me interessa. E aí eu vou ter positivo e negativo com Q2 e eu vou ter outra força assim. Ou seja, ela vai estar sendo puxada para a direita. Não vai ser nulo. Da mesma forma, se eu colocar aqui, só que vai ser para a esquerda. Então, mais uma vez, o único lugar em que eu posso colocar a minha carga é aqui. Porque quando ela interagir com Q1, ela vai ser puxada para a esquerda. Quando ela interagir com Q2, ela vai ser puxada para a direita. Se elas são iguais, então vai puxar o mesmo valor. E aí o nosso ponto de aplicação da carga para que seja nula é B. Ok? Mesmo raciocínio, mesma coisa. Para o terceiro caso, nós vamos analisar aí, né? Então, ó, as cargas elétricas serão Q1 é negativa, Q1 é negativa, Q2 é positiva, Q2 positiva. Sendo que em módulo, Q1 é maior do que Q2, tá? Então aqui eu tenho um valor, sei lá, 10, Q2 eu tenho um valor 5. Tá? Então, onde é que eu vou poder colocar a minha carga? Lembrando que ela é positiva, né? A, B ou C. Então vamos analisar, né? Se eu colocar a carga aqui positiva, com Q1 ela vai ser atraída para cá. Tá? E vai ser atraído, vamos colocar aqui com a força 10, porque é o valor aqui. Q2 vai fazer com que ela seja colocada para cá com a força 5, que são valores diferentes. Então, a posição em A não vai dar 0. Né? Não vai ter como dar esse valor aqui, tá? Então, a gente vai tentar lá em B agora. Como é que ficaria? Em B, vou colocar minha cargazinha aqui positiva. Ela vai ter uma atração em relação a Q1 e uma repulsão. B positivo, Q positivo, vai ter uma repulsão em relação a Q2, né? Então Q1 atrai, Q2 empurra. Então aqui já vai dar diferente de 0 também. Tá? Quando eu colocar ela aqui, aí eu vou ter Q1 vai atrair ela. Né? Então por Q1 ela vai estar para a esquerda. E por Q2 ela vai estar sendo colocada para a direita. Percebam que a distância entre Q2 e C é menor do que a distância entre Q1 e C. Então, embora Q1 tenha um valor maior, 10, dependendo dessa distância, esse valor de 5 aqui pode gerar a mesma força que o Q1 vai gerar. Tá? Então, a posição em que nós podemos ter uma condição de força nula é quando a gente colocar a nossa carga em C. Ok, povo? Ok. Essa terceira aqui, ela foi um pouco mais a fundo, né, na teoria, mas se a gente fizer esses rabiscos aí, dá certo. Tá? Todo mundo compreendeu? Por que não pode ser em A, por que não pode ser em B? Entendi mais ou menos, tipo, nessa questão eu entendi. Agora, se fosse pra mim fazer de novo, eu acho que talvez não conseguisse. Tá? Então, a gente tem que tentar compreender o processo. Depois você vai poder até assistir de novo, né, se gerar dúvida. Mas é importante que a gente tente captar o processo aqui, tá?
A gente lembra lá que pelas forças, ó, quando eu aumentar o valor da distância, eu diminuo o valor da força. Tá? Então, uma força de 10 aqui, ó, estando a uma distância menor, ela vai gerar uma força maior, que é o caso aqui. Ó. Se ele estivesse próximo de a força gerada ia ser esse 10 e a distância ia ser essa distância ao quadrado. A distância é menor, se a distância é menor, a força é maior. Então eu teria aqui um valor de força muito alto e Q2 seria mais baixo. Né? Q2 ia tentar expulsar ela para a esquerda e mais Q1 ia puxar ela para a direita com mais força. Tá bom? Em B, ela simplesmente ia toda para a esquerda. E em C, ela teria uma força para a esquerda e uma força para a direita. E aí, essa força para a esquerda aqui, ela seria causada pela atração de 10 e para a direita seria uma repulsão de 5. Tá? Só que nessa conta aqui ainda entra a multiplicação lá da distância, né, do inverso da distância. Ou seja, dependendo da distância, aqui é possível que esse 5, se ele estiver mais próximo de C, numa distância qualquer aqui possível, nós conseguimos, na verdade, atribuir um valor, né? E atender essa equação. Tá? Então é por isso que ela só pode ser colocada aqui em C. Ok? Então, 12ª questão, ok? Vamos ver se dá tempo de fazer mais um, acho que mais um andar. Então vamos lá. 13ª questão. Duas cargas elétricas pontuais Q1 igual 10 a menos 6 e Q2 igual 4 vezes 10 a menos 6 estão fixas nos pontos A e B, respectivamente separados por uma distância D igual a 30. Então nós temos um ponto A, nós temos um ponto B, uma distância entre elas de 30 centímetros, já vou colocar em metro aqui, tá? 0,3 metros. As duas cargas são positivas, né? Duas cargas pontuais positivas, ou seja, entre elas tem uma força aqui que está empurrando cada uma para um canto. Né? Que mais? A constante é no vácuo. Né? Determine a intensidade da força elétrica resultante sobre uma terceira carga elétrica pontual Q3 colocada no ponto médio do segmento que une os dois. Tá? Ou seja, se eu colocar uma carga aqui, Q3, obrigado. A 15 centímetros, né? Ou seja, no ponto médio dos dois, qual vai ser a intensidade da força elétrica resultante sobre essa carga, tá? Considerando que Q3 vai ser igual a 2 vezes 10 a menos 6 Coulomb, também é uma carga positiva. Tá? Então aqui, para responder essa questão A, a gente vai montar lá o nosso esqueminha, né? Representando todas as forças que a gente já desenhou aqui, e vai ter que comparar aqui força 1 e força 2, né? Força devido a Q1 com força devido a Q2, para ver qual é a resultante. Tá? Então vamos lá fazer. Para que a resultante seja zero, né? Na letra A ele não pede que a constante seja zero, né? Ele só pede que veja a força resultante. Tá? Então a força resultante vai ser força AQ. Né? A não, 1, né? Mas tá bom, do jeito que eu desenhei aqui A. Tá? Vai ser a constante K, 9 vezes 10 a nona, vezes a carga de A, ou de Q1, que vai ser igual
a 10 a menos 6, vezes a carga Q, que é 2 vezes 10 a menos 6. Tudo isso aqui dividido pela distância, que é 0,15 ao quadrado, tá? Então, nós vamos ter aqui 0,15 ao quadrado, vai ser igual a 22,5 vezes 10 a menos 3. Trabalhar com esse valor, né? Então, nós vamos ter aqui 9 vezes 2, vezes 10 elevado a 9 menos 6 menos 6. 0,15 seria 1,5 dividido por 10, né? Vezes 1,5 dividido por 10. Seria 100, 1,5 vezes 1,5. Isso para que tivesse em calculadora, né? Pô. 5 vezes 5 dá 25. Né? Ou 1,5 é igual a 3 meios, né? 3 meios vezes 3 meios, que é mais fácil. 9 sobre 4. Tá? Então, 9 dividido por 4 é igual a 2,25. 1,5 vezes 1,5 é igual a 2,25 também, tá? Então, nós temos aqui 9 quartos dividido por 100, tá? E aí, para não ter problemas, nós vamos ter logo a resposta que vai ser 9 sobre 400 ou 22,5 vezes 10 a menos 3. Aqui só para não atrapalhar. Dividido por 22,5 vezes 10 a menos 3. Eu posso colocar esse 10 a menos 3 já aqui, tá? Para fazer a conta junto, né? Então, eu vou ter 22,5 e o 10 a menos 3 já foi lá para cima. Então, eu vou ter 9 vezes 2, 18, dividido por 22,5. 9 menos 6 dá 3, menos 3 mais 3 dá 0. Então, vai ser vezes 1. Então, aqui nós teremos 18 dividido por 22,5. 18 dividido por 22,5. Vai dar 4 meios, que é igual a 0,8. 0,8 newtons é a nossa força de interação entre A e Q, tá? Aí nós vamos fazer também a força entre B e Q, né? Eu estou chamando um de A e 2 de B, né? Porque eu comecei escrevendo ali. Tá? Então, quem é a força em B? Força BQ vai ser igual a constante vezes 4 vezes 10 a menos 6 vezes 2 vezes 10 a menos 6. Tudo isso dividido por 0,15 ao quadrado, que é 22,5 vezes 10 a menos 3. Né? Que a gente viu anteriormente como é que chegava. Então, vou ter aqui, ó, 9 vezes 4 vezes 2 dividido por 22,5. Né? Isso aqui vai ser vezes 10 elevado a 0. Né? A gente vai ter 9 menos 6 mais 3. Tá? E 10 elevado a 0 a gente sabe que é 1. Então, vai ter 9 vezes 2, 18. 18 vezes 4. 18 vezes 4. Dividido por 22,5. Vai ser igual a 3,2. Então, 3,2 newtons é a força de interação de B. E
Q, tá? Então, ó, A e Q, todos eles, na verdade, aqui são todos positivos. Então, essas interações aqui são todas de repulsão, tá? Repulsão. Repulsão. Aí, a pergunta é, a intensidade da força elétrica resultante sobre uma terceira carga elétrica Q. Então, nós temos que fazer aquela observada básica lá em Q, na carga Q, né? Então, a carga Q, quando ela interage com A, ela vai ser jogada para a direita, com um valor de 0,8 newtons. 0,8, 0,8, né? Que veio daqui, né? A gente resolveu. E quando eu for interagir ela com B, nós vamos ter aqui 3,2, também de repulsão, tá? Que veio daqui, né? Então, no final das contas, a força resultante, por causa das interações elétricas aqui, vai ser 3,2 menos 0,8. Então, nós teremos aqui 2,4, 2,4, e vai estar puxando a carga Q para a esquerda. Tá? 2,4 newtons puxando para a esquerda. Então, essa é a resposta da letra A. Letra B pergunta: a posição em que Q3 deve ser colocada para ficar em equilíbrio somente sob as ações das forças elétricas. Ou seja, em outras palavras, qual é a posição que eu coloco Q3, de modo que fique com uma força resultante igual a zero. E essa aqui não vai dar tempo da gente fazer, né? Tá para fora. Então, a letra B, nós vamos encontrar a força resultante. A força resultante tem que ser zero, né? Então, as interações F a Q tem que ser igual a F de B Q, certo? Então, quem vai ser a função AQ? Vai ser a constante, 9 vezes 10 a nona, vezes a carga 1, que é 10 a menos 6, vezes a carga Q, 2 vezes 10 a menos 6, dividido pela distância, que eu não sei, distância A ao quadrado, tá? E quem é a força de interação B? Força BQ vai ser igual a 9 vezes 10 a nona, vezes 4, vezes 10 a menos 6, vezes 2 vezes 10 a menos 6. Tudo isso dividido pela distância B ao quadrado. Certo? Tudo isso que a gente levantou aqui, né? Então, da mesma forma que a gente raciocinou numa questão aí para trás, a gente sabe que a distância A mais a distância B vai ser igual ao valor total da distância, que é 30 centímetros. Tá? Então, eu vou ter aqui, ó, dA mais dB vai ser igual a 30 centímetros. Tá? Se eu tenho que fazer a resultante AQ igual a BQ, então eu posso fazer a escrita aqui, né? Posso copiar isso aqui tudo. Puxa para cá. Seleciono só isso aqui. Puxo daqui para cá. Então, isso aqui é igual a isso aqui.
Ok? Então, eu só fiz igualar aqui, ó. F AQ e F de BQ. Esse aqui tudo é F de AQ. Isso aqui, F AQ. E aqui, FBQ. Tá? Então, aqui eu posso fazer aquele mesmo esquema. Eu jogo o DB para cima, jogo essa parcela aqui para baixo. Ou então, vamos fazer assim, para ser mais... que eu posso cortar diretamente daqui, tá? Então, eu vou ter DB ao quadrado dividido por DA ao quadrado vai ser igual a 9 vezes 10 a nona vezes 4 vezes 10 a menos 6 vezes 2 vezes 10 a menos 6. Menos 6. Dividido por 9 vezes 10 a nona, tá, do primeiro termo, vezes 10 a menos 6, vezes 2 vezes 10 a menos 6. Né? Então, esses termos aqui de AQ foram aqui para baixo. 9, 10, 2, 9, 10, 2. E aqui, 9, 4, 2, 9, 4, 2. Tá? Então, aqui eu posso cortar os iguais. Né? 9 dividido por 9 dá 1. 10 a nona por 10 a nona dá 1. 10 a menos 6 por 10 a menos 6 dá 1. 2 por 2 dá 1. 10 a menos 6 por 10 a menos 6 dá 1. Então, no final aqui, sobrou para mim dB ao quadrado sobre dA ao quadrado é igual a 4. 4, né? Só sobrou 4. É igual a 4. Tá? Então, se eu jogar o dA para o outro lado, eu vou ter dB ao quadrado é igual a 4 dA ao quadrado. Posso jogar a raiz para cá, né? Então, se eu tenho dB ao quadrado e eu só quero dB, eu posso jogar o quadrado lá para o outro lado, ele vira raiz. Eu vou ter raiz de 4 dA ao quadrado, que eu posso reescrever como sendo a raiz de 4 vezes raiz de dA ao quadrado. Logo, dB vai ser raiz de 4, que é 2, vezes raiz de dA ao quadrado, que é dA. Então, 1 dB é igual a 2 dA. Agora que eu sei quem é dB, eu vou lá naquela segunda expressão que eu tenho, dA mais dB igual a 30, e vou substituir o dB pelo valor que encontrei lá. Então, eu vou ter dA igual... Aliás... dA mais dB, quem é dB? 2dA igual a 30 centímetros. Né? Então, 2dA, dB igual a 2dA. Então, eu substituir aqui dB por 2dA. Então, aqui, fácil de resolver. dA mais 2dA, 3dA, igual a 30. Logo, dA igual a 30 dividido por 3. Portanto, dA igual a 10 centímetros. Então, a posição que a carga Q precisa estar é a 10 centímetros de A. Aqui é 10 e aqui é 20. Tá bom. E aqui é o ponto B. Tá bom, pessoal? Então, a carga Q precisa estar a uma distância de 10 centímetros de A para que a resultante sobre ela seja nula. Ok? Deu para entender? Tranquilo? Aham. Pronto, filé, né? Então, a outra eu não vou nem iniciar, porque a gente só tem 8 minutos, então não vai dar tempo da gente fazer, tá? E foi essa 14ª aqui. Mas alguém me perguntou, professor, vai fazer todas? A gente pode até fazer todas se der tempo, tá? Mas as que vocês fizeram já são muito suficientes para que vocês possam resolver toda a lista. Tá? A lista que eu mandei de atividades lá para vocês. Certo? Então,
Vocês podem lá tentar fazer os exercícios e qualquer dúvida que surgir, vocês mandam para mim, tá bom? Alguém tem alguma dúvida sobre a aula de hoje para a gente ainda esclarecer? Dá para aproveitar nesse formato que a gente está fazendo aqui ou vocês têm alguma sugestão? A aula gravada pode ser feita também, tá? Só que, assim, nessa situação que a gente está aqui, a gente pode estar tirando dúvidas. Por mim, a aula gravada seria até mais fácil, porque eu posso gravar a qualquer hora, se vocês estando ou não. Mas eu não consigo saber se vocês estão com dúvida. Eu vou postar assim que ela subir, tá? Eu vou encerrar aqui, aí mais tarde ela já está disponível. Vou gravar, essa aula vai estar gravada. Então, se vocês não têm mais nenhuma dúvida... Certo, ok, Rabi, eu acho que vai dar certo, tá? Então, ó, vou encerrar a gravação aqui agora, porque eu acho que vocês não estão com dúvidas, né?